Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso Introdução ao GraphQL aqui no canal da Code Experts. Nesse curso nós vamos conhecer um pouco do que é esse cara que é tão falado aí, né? E que eu também já prometi há um bom tempo que a gente teria esse curso introdutório dele e entender algumas coisas em relação a essa tecnologia aí para a gente expor APIs, tá? Então o que está planejado para o nosso curso? A gente vai ter aqui na nossa ementa o seguinte, a aula de hoje vai ser o que é o GraphQL, vou falar algumas ferramentas e o REST, o que isso tem a ver com o REST, será que vai substituir, por que a promessa é ser melhor, tá? A gente vai conhecer na próxima aula o que são types, esquemas e a questão das queries, apesar de eu mostrar alguma coisinha para vocês hoje sobre queries. A gente vai conhecer também mutators, subscribers e depois a gente vai concluir aí o nosso curso dando algumas dicas, materiais de leitura e etc. Tá bom? Então, vamos introduzir aí o GraphQL, vamos entender o que é esse cara. E na aula de hoje, como eu comentei, a gente vai entender o que é esse cara, o GraphQL, algumas ferramentas para você realizar aí os seus testes, as suas queries e entender onde é que o REST entra nessa jogada. Tá bom? Então, o primeiro passo, antes de tudo, eu sou o Nanderson Castro, sou instrutor aqui na Code Experts. A Code Experts é uma escola online de cursos de programação na prática, focados aí no PHP, Web, Front-End, Frameworks, Laravel, Symfony e aplicações mobile usando Ionic. São alguns dos cursos que a gente tem aí disponíveis, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender o que é o GraphQL. Esse trecho aqui eu peguei do próprio site, eu já vou mostrar o site para vocês, a gente vai acessar lá e entender um pouco do que é isso, vendo um pequeno exemplo que ele tem lá, apesar de eu também vou te mostrar uma coisa que eu tenho aqui pronta, tá? Mas o que é o GraphQL? O que é esse cara que tanto falam? O GraphQL ele é uma linguagem de consulta para APIs e ele fornece uma descrição completa e fácil para os dados dessa API. Ou seja, ele tem a sua query específica, você vai mandar essa requisição dessa query, ou seja, a linguagem de consulta ou Graph Query Language, e a intenção deles é que isso seja uma coisa fácil e simples de você utilizar. E ele diz mais aqui, né? Ele oferece aos clientes o poder de solicitar exatamente o que eles precisam e nada mais, facilitando a evolução das APIs ao longo do tempo e permite a criação de poderosas ferramentas para desenvolvedores, tá? Então o GraphQL ele é uma linguagem de consulta, então você vai ter que mandar a sua query na requisição e com base nessa query que você está mandando, você vai ter um retorno em cima daquela sua solicitação. Então, com isso, eles tentam simplificar a criação das APIs, no caso, tecnicamente, atingindo ali diretamente o REST, né? Mas vamos entender melhor visualmente, porque aí fica mais fácil de você entender o que é esse envio, o que é essa query, tá? Então, aqui eu peguei um print do próprio site do GraphQL. Primeiramente, a gente vai conhecer na próxima aula melhor o que são esses tipos, mas você vai definir um tipo de dado lá na sua API. Esse tipo de dado, no caso, ele definiu aqui um tipo chamado projeto, que contém 3 informações ali, o nome, a tagline e contribuidor. O contribuidor é um array que referencia um outro tipo, user, que em algum momento vai existir ali para a gente, tá? Isso é lá no back-end. Agora, como é que você mandaria para pegar, por exemplo, um projeto com o nome de GraphQL e eu só quero que ele retorne para mim a tagline dessa informação? Aí você vai fazer uma solicitação respeitando essa query, que eu estou passando aqui o mouse acima, tá? Então você vai dizer que você quer um projeto, você vai passar um parâmetro, o nome, onde o nome seja GraphQL e desse retorno eu quero que ele só me traga a tagline. Tá? Isso tudo vai estar exposto, ele vai buscar essa informação em cima desse tipo, claro que você vai prover os dados de algum lugar e o retorno dessa query que você fez vai retornar esse JSON aqui pra gente, tá? Então a chave projeto e ele vai retornar somente aquele cara que tem o nome de GraphQL, só que ele vai retornar o quê? A tagline dessa informação. E qual é a tagline? Ele mostra aqui pra gente o resultado, né? A Query Language for APIs. Tá bom? Então você vai ter lá no seu back-end um tipo definido, você vai prover os dados para serem consumidos mediante esse tipo.
Quem vai requisitar da sua API vai requisitar passando uma query como essa, no caso, dada a necessidade. Aqui ele está pegando o que? Ele quer de projeto, ele quer um projeto onde o nome seja igual a GraphQL. Só que desse dado retornado, ele só quer a informação tagline. E é justamente o que a gente vai receber aqui, tá? E ele diz aqui pra gente que a gente vai ter um resultado previsível aqui pra gente, né? Porque dada a query que eu pensei, eu vou ter um resultado baseado nessa query. Tá? É exatamente o que você vê aqui, só que com o dado que eu espero. Tudo bem? O site oficial aqui do GraphQL é o graphql.org, tá bom? Eu tenho ele aberto aqui. Então deixa eu ir aqui, ó. Tá? Esse é o site. Então, aquele conteúdo que eu mostrei lá no que é o GraphQL, eu copiei daqui, tá? E navegando pelo próprio site, você pode ver algumas requisições, né? Aqui, por exemplo, ele está fazendo uma query onde ele quer recuperar heróis, ele quer o nome, ele quer a altura, ó, ele vai requisitando e vai tendo exatamente o que ele espera, né? Tá bom? Então é bem simples, você vai mandar na requisição a query com o dado que você espera que seja retornado, e esse dado, se existir, vai ser retornado como você requisitou, tá? Por isso que ele falou que ali é um dado previsível, tá bom? Então a gente vai entender bem o que é o GraphQL quando a gente começar a entender cada nuance dele, tá certo? Então, ó, você manda uma requisição a query e você vai ter exatamente o retorno do que você espera, tá bom? Ó, aqui nesse exemplo ele está buscando o quê? Deixa só ele voltar aqui eu tô querendo pegar do hero, eu quero pegar o nome e os amigos desse herói, e os amigos eu quero pegar o nome deles. Então ele traz, você manda essa query e você vai ter esse retorno, o herói e os amigos dele dentro de um array, tendo os nomes dos amigos ali, tá bom? Isso tudo a gente define no back-end e vai dar essa permissão para quem está consumindo a nossa API GraphQL, tudo bem? Bom, então ele é bem simples tecnicamente, vendo assim de primeira mão. É claro que pode assustar um pouco por ser uma coisa nova, mas à medida que você for praticando, como tudo dentro da programação, você vai vendo que é bem simples entender ali os sistemas, tá? Os tipos, os esquemas, as queries e por aí vai, tá bom? Eu pretendo trazer uma introdução para que vocês fiquem firmes nesse conhecimento aí e partam para conhecimentos futuros, tá bom? Então voltando aqui. Bom, eu preciso ressaltar que o GraphQL foi criado pelo Facebook lá em 2012. Eles estavam reescrevendo os apps deles, os apps nativos da plataforma. Eles acabaram trazendo ali a vida ao GraphQL, tá? Isso ficou interno até 2015, quando foi a publicação dessa tecnologia para o público, tá bom? Então, a partir de 2015, o GraphQL tornou-se público aí, disponibilizado pelo Facebook, tá bom? Então, vamos continuando. Ferramentas, o que a gente pode utilizar para testar nossas APIs GraphQL, já trazendo aqui esse pensamento do que eu vou necessitar. Um ponto que eu preciso salientar é que, praticamente, você vai conseguir implementar isso nas mais diversas linguagens, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui no nosso canal, eu criei 2 vídeos, falta o terceiro, sobre Symfony e GraphQL, onde a gente ambientou o projeto. Vai aparecer o card aqui caso você curta o Symfony e queira ver como é o GraphQL no Symfony. E no segundo vídeo eu mostrei como fazer queries. O terceiro e último dessa série que eu estou comentando vai ser sobre mutators, tá? Mas aqui nessa parte de ferramentas eu quero mostrar basicamente 2 ferramentas que eu particularmente algumas vezes uso para poder testar os meus endpoints GraphQL, tá bom? Então, a primeira delas, que é recomendada lá no site, inclusive, é o GraphQL. Nas mais diversas linguagens você consegue levantar esse servidor GraphQL ali para você já disponibilizar um endpoint para testes na sua própria API, ou você pode baixar aí no seu computador o Graph Playground, tá bom? Então o Graph Playground, eu tenho ele aqui, certo? Ele está aqui para mim. Deixa eu ver se eu vou dar um zoom aqui, ó. Certo? E aqui eu tenho um exemplo de mutation. E a minha API ela está levantada aqui no localhost 2.3030/GraphQL, certo? Nanderson, como é que eu faço para ver uma documentação do GraphQL? Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque como você vai definir, se você percebeu lá, você define os seus tipos e etc. Em cima disso, você já vai ter uma documentação montada, tá? Isso é bem legal.
Então, por exemplo, se a gente vir aqui nessa aba Docs, esse Docs aqui, ele foi gerado com base na leitura dos meus tipos da minha API GraphQL, tá bom? Então, por exemplo, eu posso requisitar queries para pegar um produto específico, tá? Por exemplo, ó, deixa eu fazer aqui uma query. Eu posso pegar aqui um produto, vou colocar aqui o ID 1, eu não sei se vai existir esse produto, e eu quero pegar, por exemplo, o nome desse produto. Se eu requisitar isso aqui, deixa eu minimizar aqui, você vai perceber que ele retornou aqui para mim o meu data, aqui a chave product, exatamente como eu pedi aqui na query, e o nome do meu produto, no caso, curso de Symfony 4. Perceba que eu passei aqui exatamente a minha query, um ID, né, um parâmetro 1, e ele trouxe o curso para mim. Por exemplo, se eu colocar o ID aqui, eu quero pegar desse produto 1, o ID e o nome, eu vou enviar, vamos esperar ele retornar para a gente. E ele retornou para a gente aqui, tá? Então é bem legal, porque a documentação ela já fica disponível para a gente. Tudo bem? Ó, ele mostra quais são os argumentos para essa query. Então, o tipo product, como é que ele está definido aqui, os tipos de cada campo, tá bom? Aí eu tenho aqui também a collection, você pode pegar a collection. Você pode passar parâmetros aqui, o limite, o preço, né? Maior que, etc. Ele vai retornar para a gente um array de tipos product, certo? Então tudo isso aqui é lido a partir da definição dos seus tipos, etc, lá na sua API e já é montado automaticamente aqui para você, tá bom? E aí fica bem mais simples você fazer essas queries. Um ponto importante, esse aqui é o Graph Playground, tá? Eu baixei e instalei ele aqui no meu computador. E ele está disponível aí para Linux, para Windows, tá? Eu vou deixar abaixo aqui o link do repositório do Graph Playground, no caso, GraphQL Playground, tá bom? Bom, como eu ia comentando, esse cara, ele é importante pelo quê? E aí eu já vou entrar na terceira parte aqui da nossa aula, que é a seguinte, deixa eu só abrir aqui. GraphQL e REST. Que o pessoal diz tanto que ele vai substituir o REST e por aí vai. Antes de tudo, como qualquer tecnologia, e eu gosto de frisar isso, em primeiro lugar, não se desespere, não fique afobado, apesar do GraphQL já estar bem sentado, bem definido, mas não se aveste, porque caso você esteja vendo isso hoje e, poxa, já tô com REST, já está ultrapassado. Não. Tem mercado para todo mundo, tem serviço para todo mundo, mas é claro que é sempre bom estar de olho nas novidades, pesar, balancear e ver se vale a pena modificar no momento, tá bom? Mas qual seria o grande ponto do GraphQL em relação ao REST? O grande ponto do GraphQL é, nesse pensamento, ele ter apenas um endpoint, tá? Um endpoint apenas. O que modifica o comportamento de um resultado para o outro? É justamente a query que você está solicitando a informação. Então, no GraphQL, você sempre vai mandar um post e nesse post vai conter essa query da qual você quer requisitar os dados. E o dado retornado vai depender de como você está fazendo essa query, certo? Então, esse é o grande ponto que bate contra o REST. O REST, por exemplo, você tem uma listagem de produtos, tá? Tranquilo. Se você quiser fazer filtros nessa listagem de produtos, você vai ter que ter alguns parâmetros sendo passados ali para aquele endpoint. Até aí tudo bem. Mas à medida que a sua aplicação REST for crescendo, você vai necessitar de alguns endpoints extras. Por exemplo, para expor uma relação daquele recurso em questão, aí você vai ter que criar um endpoint. Para expor um contador com base nessa relação, por exemplo, você tem uma categoria e você quer expor um endpoint para retornar um count de quantos produtos tem naquela categoria. Você vai ter que fazer uma série de modificações para ter esse retorno, tá? Então o REST ele acaba seguindo esse caminho de ter alguns endpoints a mais quando você precisa de uma especificidade dentro daquele recurso. E com o GraphQL você vai ter essa especificidade com base na query que você está solicitando ali para o back-end GraphQL.
Então esse realmente é o grande ponto que choca e que traz esse pensamento de que o GraphQL vai ser o sucessor aí do REST, tá bom? Então, o que eu quero falar com isso? É você pesar, é você balancear e entender se vale a pena ou não substituir. Hoje, um grande ponto bem interessante é o seguinte, como eu comentei contigo, a gente, nesse slide aqui, a gente tem a definição do tipo, e esse tipo vai ter um resolver, que eu vou falar mais à frente, de onde vai se buscar esses dados, correto? Esse resolver, ele pode vir de uma base, ele pode resolver de uma base de dados, ou ele pode resolver com a origem dos dados vindo de uma API REST. Então, até nisso também simplifica para você começar a migrar suas aplicações, caso você queira. Você não precisa matar o seu REST de uma vez. Você pode levantar uma versão nova da sua API com o GraphQL que consome o seu resolver, vai buscar essa API REST. Entendeu? E aí, com o tempo, a sua migração vai ficando mais simplificada. Você não mata quem já está usando o REST, mas você está colocando uma versão nova para quem vai consumir com o GraphQL e à medida do tempo você vai migrando isso naturalmente, tendo tudo na nova versão da sua API, que nesse caso está sendo implementado com GraphQL, tá bom? Então esse é o ponto final aqui da nossa aula, certo? Eu espero que você tenha gostado e na próxima aula a gente vai falar mais sobre a parte dos tipos, né, types, as queries e os esquemas e entender mais ainda sobre o GraphQL, tá bom? Se você teve alguma dúvida, se você quer acrescentar algo do que eu falei aqui ou até me corrigir se eu falei alguma besteira, use os campos dos comentários abaixo. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e você tem uma boa expectativa sobre esse curso, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, marca a gente aí nas redes sociais, o nosso Instagram vai estar aparecendo na tela aí para você. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber as aulas futuras dessa série e de outros materiais aqui do canal da Code Experts. Mais uma vez, espero que você tenha gostado e vamos continuando, que a gente apenas começou. Desejo um forte abraço, sucesso e até mais.